paz do Senhor. Quero dar graças, sobretudo, ao Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos chamou para estar na comunhão com Ele e nos dá essa oportunidade de prestar serviço no seu reino. Já agradecendo o coração, a vida por intermédio da pessoa a quem Deus moveu o coração para nos chamar também para ser participante desse conclave, dessa festa, queridos. Que não é a primeira festa que eu estou tendo a oportunidade de participar com a igreja. Fui abençoada de estar aqui no trabalho do coral. E aprove a Deus nos conservar com vida até esta data presente. Para que assim, segundo o convite, pois Provérbio 16:1 está escrito assim: dos homens são a preparação do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. E eu entendo que a minha existência, o estar com vida, que não é obra do acaso, mas dádiva de Deus, é Deus querendo que eu estivesse aqui. E que entre todas as servas do Senhor que antepassaram, que precederam a minha passagem a esse lugar, o Senhor também deseja falar por intermédio de nossa vida. E eu estou aqui, queridos, como servo, agradeço a Deus a condição de servo. E eu aprendi e ouvi uma chamada de Deus na minha vida, dizendo que para servir foi que Ele me chamou. Então eu estou aqui para vos prestar um serviço de ordem espiritual, na confiança do pastor da igreja, da sua esposa, excelentíssima esposa também, e por que não dizer da igreja, que desde o ano de 1993 tem nos amado, tem nos recepcionado com muito carinho e com grande fraternidade, como Igreja de Jesus Cristo, essa igreja da congregação do Rosa de Saron. Então eu agradeço a Deus, quero agradecer a Deus, irmão, a chegada das minhas irmãs do Belém, que chegaram, estão aqui para adorar a Deus conosco. E agradeço a Deus a face da presença da vida de cada um dos irmãos. Queridos, o tema, vós já sabeis onde está escrito, porém eu vos convido a abri-lo. Aos que têm Bíblia, eu gostaria de que vocês nos acompanhassem para a palavra de 1 Pedro 4:7. Porém vocês apenas vão abri-la. Eu fico insatisfeita, por isso eu peço, por favor, aos que têm Bíblia, abram a Bíblia. Este é o livro que Deus te deu, este é o manual do cristão, é o livro que talvez seja a oportunidade das poucas horas da tua vida que você tem para manuseá-lo. Então, use. Porém, eu vou ler na versão que eu trago comigo. Assim que eu ler, eu convido a todos a se acomodar da melhor maneira possível, convidando o grupo que iria adorar a Deus também a tomar uma posição de assento, porque Deus vai falar com cada um de nós. Deus nos agregou e estamos numa reunião com Deus. A assembleia é reunião e com Deus. Então nós vamos ouvir o que tem Deus a nos falar. Aqui em 1 Pedro 4:7, a versão que eu estarei lendo, o tema escolhido, inspirado na pessoa do nosso Deus, no coração de alguém também. A versão que eu trago, irmão, é a NVI. E ela vai falar apenas algumas palavras que faz diferenciar a leitura que você tem em mão. Porém, eu quero dizer, o conteúdo é o mesmo. NVI 4 de 1 Pedro 7 diz, deixa eu abrir aqui que eu virei aqui a página, NVI 4:7 diz, o fim de todas as coisas estão próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Podei-vos assentar. E eu agradeço essa recepção de todos, em nome de Jesus. O fim de todas as coisas está próximo. Mais uma vez. Portanto, sejam. Diz o que diz a tua escritura, por isso sejam. A minha diz criteriosos e estejam. Aí está pedindo para que vocês vigiem. E a minha diz, e vocês juntamente vão ter uma versão que diz, vigiem em oração. A minha diz, dediquem-se à oração. Queridos, o verso por si mesmo está tão bem esclarecente, que não deixa dúvida ao mais simples leitor.
Não é preciso que sejamos tão estudados para que possamos entender uma frase dessa que nós estamos lendo, estamos relendo e a qual vocês vêm ouvindo no período de 4 dias, só dentro dessa semana. Quinta fora lido aos vossos ouvidos esse versículo. Sexta também, sábado também e mais uma vez hoje. E eu quero agradecer mais uma vez, direcionar a ação de graças a Deus e a igreja, porque a igreja nos reservou para o último dia. E eu quero dizer que é o melhor dia, que é o melhor dia, o último dia da festa. E foi justamente num evento de último dia da festa que Jesus se levanta e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tem água aqui essa noite. Vai ter água suficiente para matar a sede aqui essa noite. Jesus, a água vai jorrar mais uma vez como jorrou de quinta-feira para cá. E a segunda fase que me faz alegrar, pastor Duílio, pastor Éder, irmã Sandra, amados que estão na minha retaguarda, é que está escrito: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então eu fui bem conservada para o último dia da festa. Mas eu preciso da tua intercessão aí. Eu estou incumbida de uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade, eu sou devedora a Deus, porém não posso sair daqui sem dever a nenhum de vocês o cumprimento certo daquilo que eu recebi do Senhor, para também vos transmitir. E dizer aos amados irmãos, que falarei no Senhor, segundo a palavra que o Senhor colocou nos meus lábios. E eu sei que o fim e o objetivo de Deus dessa palavra é o alvo para um alerta, a qual a igreja, nessa dispensação, chamada sexta dispensação da igreja na terra, já está vivendo a dispensação, a qual aguarda o arrebatar da igreja, a saída como que num rápido, quando nós não estivermos esperando. Porém, a verdade, aonde Deus inspira Pedro, aonde esse tema foi dado para que nós falássemos à igreja também, como chamados para essa festividade, para sermos participantes dela, eu passarei aos irmãos tudo quanto eu aprendi e ouvi da parte do Senhor. Queridos, o fim de todas as coisas vem. O objetivo do apóstolo São Pedro foi bem claro, quando ele falou à igreja naqueles dias. E esta carta, a primeira carta em que o apóstolo Pedro escreve, o alvo de seu fim, para o capítulo do número 4, este é onde está contido o versículo dentro do texto escolhido. O alvo de Pedro, ao escrever o capítulo 4 do livro do apóstolo, do seu próprio apostolado, aqui está escrito isso, querido. O alvo dele era deixar a igreja orientada. Diga, Deus irá nos orientar esta noite. Obrigado. Quanto à conduta diante do fim de todas as coisas. Nós temos aviso sobre aviso, pré-aviso de que esse fim vem. Porém, é necessário para a igreja a uma posição, a uma ordem, a um aconselhamento para este fim de todas as coisas. Alguns de nós já vemos uma caminhada de longos anos nesse santo evangelho. Alguns são recentes soldados alistados na fileira, não importa. Porém, o alerta e a conduta para a qual o apóstolo nos escreve neste verso, o alvo é para que todos se enquadrem dentro da conduta que vai requerer um procedimento universal da igreja. Preste atenção, não vai ser um comportamento que Deus
Deus vai nos dar aqui orientação, aconselhamento apenas para que Rosa de Saron se conduza desta forma, mas esteja certo que esta escritura, a qual a versão de hoje foi escolhida para meditação, é a mesma escritura que estão lendo lá nos Estados Unidos da América. É a mesma mensagem que está chegando a algumas igrejas evangélicas da Espanha. A mudança só muda de país, mas a conduta, universalmente falando, vai ter que ser essa para os que estão esperando o tempo de fim como igreja de Jesus Cristo na terra. Se você deixar o Brasil alguns anos e for levado sobre missões ou sobre um alvo de mudança para o estrangeiro, eu quero dizer, fique atento, que a mensagem não vai mudar. O que vem de Deus para o Brasil é o que vem de Deus para o Brasil de uma outra extremidade. Nesses 27 estados que compõem a nossa nação, ou aqui, ou lá no Ceará, ou em Pernambuco, futuramente, quem sabe alguém lá em Alagoas, Deus te quererá achar fazendo assim. Vou reler e vou transmitir novamente. O fim de todas as coisas estão próximo. Portanto, sejam criteriosos. Portanto, na vossa Bíblia está escrito, sejam sóbrios. Queridos, falar de palavras difíceis. A pessoa simples, alguns não alfabetizados, alguns totalmente alfabetizados. É preciso que o evangelho seja simples, para que todos entendam a mensagem como Deus quer que nós façamos com que todos entendam e compreendam o fim do objetivo desta mensagem. Porém, alguém aqui eu estou certa, como também eu não sabia, mas eu fui ao mini dicionário Roas e eu li lá o que é ser criterioso, segundo a NVI. E o que é ser sóbrio? É isto que está no tema nosso desta festividade. Portanto, sede sóbrios. Minha versão, portanto, sede criteriosos. O que Pedro está nos dizendo é esta simplesmente vontade de Deus para nós. Que como criteriosos tenhamos capacidade de identificar antes do fim de todas as coisas o que é certo. O que é certo. Discernimento. Que nós, como pessoas criteriosas, tenhamos capacidade de ter discernimento. Oramos, porque a nossa necessidade nos convida a orar, e pedimos muitas coisas, e falamos com Deus sobre várias de nossas necessidades. Porém, eu acredito que se eu fizer aqui um apelo para levantar a mão, para perguntar a todos os presentes, quem ora pedindo a Deus discernimento? Olha, eu acho que vai dar para procurar esta mão de pé. Não temos orado, pastor Duílio. Senhor, dá-nos discernimento. E hoje a igreja está concordando com muita coisa. Por não entender exatamente o que é certo. O que é certo. Ser criterioso é ter capacidade de identificar o que é certo. Discernimento. O que é discernimento? Isto é, capacidade de separar o certo do errado. A igreja está indo, a igreja está avançando, a igreja está crescendo. O número de adeptos ao evangelho Deus tem salvado, e Deus continuará a salvar, pois para este fim ele enviou Jesus Cristo para a salvação dos pecadores. Todavia, a igreja está carente de ensinamento do que é certo, para saber exatamente o que é errado. Exatamente isso é o que a igreja vai precisar saber. Diferenciar, saber separar isto antes do fim de todas as coisas. Discernir é perceber com clareza.
distinguir, diferenciar, ou seja, reconhecer diferenças. Agora eu vou dizer na vossa versão. Portanto, está próximo o fim de todas as coisas. E ele vai dizer, sede sóbrios. E ser sóbrio, olha o que é. Isto é, sem excesso. Eu não sei falar bem, mas eu sei ler. Eu fui alfabetizada, fui levada a uma escola. Há hoje a probabilidade de crescermos em conhecimento, quando há esforço e dedicação de quem tem interesse. Eu não sabia o que era sóbria. Talvez você, cristão, que carregue a Bíblia por muitos anos, talvez ouviu tantas vezes a Bíblia falar, sede sóbrios. Seja sóbrio, haja com sobriedade, e até agora você não entendeu o que é para você fazer. Os anos passou, tem 15 anos que você está sentado nesse banco. Tem 32 que eu estou caminhando. E até este fim de semana, eu não sabia exatamente o que é ser sóbrio. Aí você diz, mas a pregadora, eu digo, sim, a serva de Deus. Porque a nossa posição de pregador não nos deixa mais elevado do que a igreja na sua posição. Somos apenas servos para servir, mas também estamos aprendendo durante a caminhada. E Deus nos orientou a vos fazer entender o que é ser sóbrio. Ser sóbrio é exatamente agir sem excesso. Ser ante o fim dos dias, ante o final que se aproxima dos finais dos dias, você precisa ser simples. Lembra? Aonde entrou o teu Senhor em Jerusalém? Eu me lembro, montado no jumentinho. Ah, Deus, é assim, simplicidade. Antes do fim dos tempos, Deus te fará ser simples. Porque este povo, ele vem da raiz de Jessé. E o Deus a quem servimos, ele é simples. A igreja, ante o final dos últimos tempos, vai ter que entender que ser sóbrio é deixar de ser extravagante. Foi a palavra que o Espírito pôs para essa congregação. Para todos que passaram aqui de quinta até hoje. Sem extravagância. Não alcoolizado. Eu estou cumprindo a ordem que vem de cima. Ser sóbrio, sem álcool. Suporte, porque esta é o que Deus me dá. E eu respondo um dia diante daquele que nos chamou para fazer a sua vontade. Não alcoolizados. Alguém ainda pergunta, como igreja de Deus, eu posso beber? Olha o teu Deus te dando uma resposta antes do acontecimento dos últimos dias. Sem álcool, nem alcoolizados, sem extravagância e sem excessos. Vocês vão teremos que aprender. A essência do evangelho é simples. Abstida de álcool, sem extravagância, sede sóbrios. É Deus quem está dizendo, é assim que a igreja vai precisar estar antes que chegue o fim de todas as coisas. Igreja criteriosa, igreja sóbria, que não passa da medida. A igreja tem um papel a cumprir. A igreja tem um comportamento a respeitar.
E Deus não quer que nós passemos da medida. Estamos dentro de uma orientação doutrinária, pois este livro é um livro doutrinário. Aqui tem 66 livros com muitas doutrinas. Excesso. A igreja sóbria não pode passar da medida. A igreja sóbria não pode ser exagerada. Exemplos, pregadora, em palavra ou em ação de descontrole. Controlada. Igreja que tem domínio soberano. A igreja, ela tem donos, meus queridos. A igreja foi pagada com uma cédula. As nossas dívidas com Deus foram pagas. Para não andarmos mais segundo o curso deste mundo, mas para entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Igreja ser sóbria, igreja ser criteriosa, é ser simples, sem malícia. Ter origem de humildade. A nossa caminhada já está indo longe. Mas quando foi que resolvemos adotar o princípio do Mateus 11, 29, quando Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A cama do evassaio. A igreja que se prepara para o tempo do fim precisa adotar também para si humildade. Evitar ornato. Eu não escolhi o tema, mas eu sou serva e estou servindo aqui nesta noite. Sem luxo. Eu não vou pregar. A Bíblia vai falar com você, como ela está falando comigo. Simplicidade no vestir. Modéstia, isto é, comedida, moderada. A igreja está perdendo os princípios que nos ornamenta a sã doutrina. Pastor não domina mulheres do templo. Pastor não domina jovens do templo. Pastor não domina homens do templo. Mas pastores têm a sua doutrina para a igreja no templo. Se você não vive a sã doutrina, você não recusa ao pastor, você resiste ao autor da palavra, que é o artífice fundador do céu e arquiteto da morada que você almeja ir. Todavia, ele está te dizendo: antes que o fim de todas as coisas chegue, você vai ter que passar por aqui. Tem uma posição, tem um encaixe que precisamos entrar com mais pressa. Temos observação que não levamos a sério até hoje. Mas olha aqui. Atente para isso. Não é um sermão escrito. Vou dar ao pastor, para quem eu sei que há uma confiabilidade muito grande da vossa parte. O que tem escrito aqui, por favor, pastor Éder, nessas coisas, confira se é só versículos. Confere. O irmão confirma a igreja se é só versículos. Não. É só versículos escritos. Não. Não do irmão. Sim, irmão confirma. Para confirmar a igreja se sim. Sim. Obrigado, pastor. Irmãos, nós oramos. Nós lemos a Bíblia. Mas o tempo de um culto precisa ser bem observado. E eu resumi esse tempo com amor a vocês, sabendo que vocês estão ouvindo desde quinta-feira a sã palavra de Deus, a saudável palavra de Deus. Que conduta devo eu ter? Então agora eu me colocarei a vocês para que vocês entendam que Deus está falando com vocês. Que conduta eu devo ter
diante do fim que está próximo de todas as coisas. Que conduta você deve ter? Que conduta os obreiros devem ter? As líderes de trabalho da igreja devem ter? A líder das crianças precisa ter? O grupo de tocadores da igreja precisa ter? Que conduta temos que ter diante do fim de todas as coisas? E aí está dizendo para nós sermos, diga, sóbrios. Então eu vou falar para você. O que é sobriedade? E sobriedade, eu trouxe escrito para vocês. 1 Tessalonicenses 5:6. 1 Timóteo 3, 2 e 11. Tito, capítulo 1, verso 8. Tito 2, verso 2 e 12. 1 Pedro 1, 13. Porém, eu vos convido a iniciar o texto de 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Preste atenção, porque talvez, olha essa sua vida, como cristã, que é uma bênção, poderá ficar uma bênção ainda maior, para que você aguarde o fim de todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, verso 1, verso 2, parte A. Vamos ler a Bíblia e vamos ficar instruídos em Deus nessa noite. Eu sei que existem pessoas no evangélico, enquanto vocês vão abrir na Bíblia. 1 Tessalonicenses, repito, capítulo do número 5, o verso 1 e 2, a parte A do segundo verso. Lendo de novo, repetindo 1 Tessalonicenses 5. Lerei na minha, diferenciando a de vocês, porém o conteúdo é o mesmo. 1 Tessalonicenses 5, verso 1 e 2. Enquanto vocês me aguardam, eu sei que existem pessoas não evangélicas nesta festa. Eu quero dizer, evangelho não é proibição. Evangelho, com tudo que vocês vão ouvir conosco essa noite, é libertação. 1 Tessalonicenses 5, verso 1 diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Primeira parte do verso 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente. Queridos, aqui Paulo está falando com a igreja de Tessalônica. E ele sabia que sempre, desde os dias do apóstolo Paulo, sempre houve curiosidade na vida de alguns crentes em querer saber quando é que vai acontecer essas coisas. E talvez nesses 4 dias de festa, alguém está se perguntando, mas quando será o fim de todas as coisas? E eu te resposto, com o que disse Paulo aos irmãos de Tessalonicenses, não importa a nós saber os tempos que isso vai acontecer, ou em que época vai acontecer, é importante tão somente que nós esperamos por Ele, fazendo o que Deus vai nos orientar hoje, aqui. O verso 4 abaixo vai dizer, mas vocês, irmãos, igreja de Deus, ouvinte convidado aqui nessa noite, ouça conosco isso. Paulo falando aos Tessalonicenses diz, verso 4, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Escute, a tua salvação está garantida porque alguém morreu no teu lugar. E foi para isto que o Filho de Deus veio ao mundo, para morrer por causa dos pecadores. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso quer dizer, e nós estávamos em treva, mas surgiu para nós uma grande luz, e Deus nos transportou para o reino do seu amor. E Paulo está dizendo, vocês já não estão mais em treva, vocês estão em claridade, vocês estão em luz, porque Deus é luz. Por isso ele diz, esse dia para crente não será surpreendente, ou o momento em que vai chegar o fim de todas as coisas, porque nós não vamos estar como quem não espera, como quem é surpreendido, o momento que é abordado repentinamente, como faz um ladrão. Para os que estão em luz, para os que são salvos, não é novidade que o fim de todas as coisas vem. Sabendo isso de antemão, você, igreja de Jesus Cristo, ele diz, vocês todos, verso 5, são filhos da luz,
filhos do dia. E ele diz, não somos da noite e nem das trevas. Verso 6 diz, portanto, agora vem. Primeiro passo, Vânia. Primeiro passo, irmã Eva. Primeiro passo, obreiros que estão na minha retaguarda. Qual a conduta, qual o procedimento que eu que vos falo essa noite preciso estar tomando antes que chega o fim, antes que venha se aproximar o fim de todas as coisas. E aqui ele diz o verso 6, olha, portanto, não durmamos. Muitos na igreja dormem, canta, toca, prega, mas dorme. E a igreja não foi chamada para dormir. A igreja é para estar alerta. A igreja tem uma constante batalha. E soldado dormindo não combate. E ele está dizendo aqui, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Doutrina da sobriedade. Primeiro, eu quero ouvir a igreja dizer, o que é que nós não podemos fazer? O que é que nós não podemos fazer? Diga para você mesmo, eu não posso mais dormir. Então alerta, alerta, porque o fim de toda coisa vem. Sabe por quê? Porque os que dormem, acima dos que estão em trevas, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam de noite. Verso 8, nós porém, irmã Madir, que somos do dia, ou seja, somos filhos da luz. Sejamos sóbrios. De novo. Sejamos sóbrios. Não durmamos antes que chegue o fim de todas as coisas. Sim. Não dormir como os demais é posição da igreja de Jesus Cristo. Mas estejamos alerta, diz a minha versão. Ou esteja apercebido. E sejamos sóbrios. 1 Timóteo 3:2. Agora Deus me põe diretrizes para terminar esta mensagem. Já estou terminando, você vai se admirar. E eu já estou terminando. Eu aprendi que mais vale uma colher de comida bem dada, que dá para se mastigar bem, sentir o sabor, experimentar todo tipo de alimento que está na colher, do que uma mensagem do tamanho do chão até a altura desse púlpito, e você daqui 3 dias não se lembrar mais de nada. Tem bispos aqui essa noite? Tem presbíteros aqui essa noite? Faz assim, presbítero. O meu Deus tem uma mensagem para vocês, presbíteros. Olha, antes que chegue o fim próximo de todas as coisas, que está próximo o fim de todas as coisas, presbíteros, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, deixa a poligamia de lado. Deixa a poligamia de lado. Porque você só tem direito, como igreja de Cristo, a se guardar ante o fim de todas as coisas, apenas com uma mulher. Isto é para os presbíteros da igreja. É para os bispos da igreja. Isto digo, igreja genuína de Jesus Cristo na terra. Presbíteros, sejam vigilantes. Presbíteros, sejam sóbrios. Presbíteros, sejam honestos. Sejam hospitaleiros.
Sejam aptos para ensinar. Que dolorido é para mim, mulher de Deus, serva de Deus, quando eu ouço o sofrimento. Não, quando eu vejo o sofrimento da igreja, aonde há presbíteros sem nenhum pico de interesse ou aptidão para ensinar a obra que lhes foi confiada, o ensino à igreja. Sejam presbíteros aptos para o ensino. O que eu sei, eu não aprendi numa faculdade da ENEM, nem fiz curso para ser promovida pela ENEM. O que eu sei é ler a Bíblia guardada no meu quarto, é ler a Bíblia sentada no meu sofá, é ler a Bíblia sentada na sala da minha casa, é ler no meu portão. E eu tenho muitas testemunhas que aqui me vê fazendo isso. Eu tenho um genro, eu tenho uma nora, eu tenho 3 filhos que sabem que esta mulher é leitora da Bíblia Sagrada. Senão eu não poderia vos falar esta mensagem de Deus esta noite. E presbíteros, se deem respeito. Se respeitem. Busquem o respeito que vocês precisam ter. Porque vocês também são concidadãos da família de Deus, chamado pelo ministério. Honra, pois, a chamada que Deus te deu. Esta é o teu dever. Presbíteros e bispo, é a tua posição, antes que se aproxime o fim de todas as coisas. Por favor, pastor, posso pedir às irmãs que levantem as que puderem? Por favor, ciclo de oração, fique de pé. Agora é para vocês. E para mim também. Tem mulheres aqui? Já estou de pé. A nave está forrada de mulheres, com exceção dos que ainda não servem a Cristo, mas das cristãs. Por favor, fica de pé, porque isso é de Deus para você. Com amor, não estou te desrespeitando, estendendo o dedo, apenas quero direcionar o meu órgão de mão para que você, por favor, fique de pé. Se houver na galeria, faça o mesmo, por favor. Vocês querem saber como é que vocês têm que estar se comportando? E eu também. Antes que chegue o fim de todas as coisas. Da mesma sorte, vocês vão ler isso depois em casa. Em 1 Timóteo 3:11. Guarda aí. Diga, 1 Timóteo 3:11. É para mim. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas. Honestidade vale para a igreja. Honestidade é caráter de um novo nascimento. Honestidade é para os que disseram: eu serei fiel quando foi passar, não num banho de piscina, mas no batismo das santas águas. Nós prometemos ser fiel. Nós prometemos. Mas é triste imaginar que uma igreja que tem uma leitura na mão se deixa envolver pela fascinação das mentiras da televisão e cai numa besteira de imaginar que uma mulher cristã é para vários homens, ou que um homem cristão é para várias mulheres. Isto é para teatro de televisão, não para mim nem para vocês. Tem muita gente fazendo isso, mas se você quiser esperar o fim de todas as coisas, vai se ajeitando nisso aí. É um homem para uma mulher e uma mulher para o homem, de sorte que serão os dois uma só carne. Não sejam maldizentes. Queridas, faz assim comigo, olha esse exercício. Bata o dentinho no outro, ó. Deixa eu virar para minhas irmãs aqui. Eu vou dar um nome para essa peça aí. Cerca. Cerquinha. Guarda a língua para trás da cerca. Não deixa ela falar demais, não. É conduta para quem se prepara, porque já é chegado o fim de todas as coisas. Está próximo. E você vai lamentar. Ou aqui, eu vou te dizer, ou lá.
Porque lá está escrito, 12:32 de Mateus, de toda palavra que o homem disser, nós daremos conta no dia do juízo. Que bom usar a boca, mas se eu fosse você, seja mais sóbria. Sejamos mais sóbrios. Mulheres, não sejam maldizentes. Sejam sóbrias e fiéis em tudo. Imaginem tudo que você possa imaginar. Como mãe, como funcionária, como serva. Em todo sentido da tua vida. Sejam fiéis em tudo. Podemos assentar. Deus os abençoe. Eu tenho, você tem, nós temos uma escritura que nos diz assim, Romanos 12: aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Trago ainda uma mensagem aos bispos e presbíteros. Além de você ser dado à hospitalidade, presbítero, vocês precisam ser mais amigos do bem. Resistam mais o mal. Aprendam a exercer o que é bom. Resistam a vocês mesmos. Busquem de Deus domínio próprio e se submetam a tudo o que é bom. Sejam moderados, isto é, controlados. Sejam justos, presbíteros. Sejam santos, temperantes e cada vez mais dedicados a Deus. E talvez algum presbítero está falando, mas irmã, isso não é para toda igreja, é para todos nós. Sabe por quê? Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, sê tu exemplo dos fiéis. Está na frente do combate. Tem divisa, não és presbítero, então sofre as aflições como bom soldado e cumpre a boa obra do ministério que foi confiado a vocês. Saiam do mal, apartem-se do mal e sejam mestres do bem. Isto é, para os que estão aguardando o fim de todas as coisas que já está próximo. Tem pessoas aqui idosas, eu não vou te respeitar a cã de ninguém. Digo, cabelo branco. Porém, a Bíblia dá o nome de velhos aos velhos. E eu não posso fugir. E aqui está dizendo, levante a mão aqui os idosos. Quantas pessoas idosas, velhas tem aqui? Jovem, a mão sua pode ficar guardadinha por enquanto. Velhos, que estão aguardando o tempo do fim. Sejam sóbrios. Sejam graves. Sejam prudentes. Sejam saudáveis da fé. Quanto homem, quanta mulher idosa doente na fé. Não vou não. Ah não. Falaram assim. Fizeram assim. Seja saudável na fé. Paulo foi sábio. O velho Paulo terminou a carreira cristã velho. Mas ele disse, eu, velho, não combato como quem está combatendo lá. Ele diz, eu combato o bom combate, termino a carreira e guardo a minha fé. Velhice contendo fé, sadios na fé. Sejam cheios de caridade, velhos, amor. Sejam cheios de paciência. E a graça de Deus, que a nós foi manifestada, queridos. Tito 2,11 diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, sem exceção. Esta graça, querida, essa graça jovem, essa graça mulheres, essa graça presbíteros, essa graça irmã, essa graça jovem, que se manifestou individualmente na vida de cada um de nós, dos presentes aqui.
ela traz salvação. Mas ela vem ensinando também para nós que renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos tempo de vida. Vivamos neste presente século sóbrio, de maneira sóbria, sendo sóbrios, agindo sobriamente e sendo justos e piamente. Queridos, a sã doutrina que temos contida neste livro. Alguém pode me arrumar um lencinho de papel, por favor? Precisei pedir socorro, queridos. Já para encerrar, queridos, a sã doutrina exige a conduta correta de todos os crentes. Quem aí em cima me ouviu? Diga, de todos os crentes. Independentemente de idade, posição. Aqui tem gente que tem mais. Aqui tem gente que sabe mais que eu. Aqui tem gente que tem 2 faculdades mais que eu. Eu não tenho nenhuma, eu estou dizendo, é porque tem a mais que eu. Eu tenho teologia, oração e bibliologia. É nisso que eu sou formada. Não deu tempo para estudar mais. Mas dessa graça, Deus me chamou para combater o bom combate, para manusear bem a palavra da verdade. E é isto que eu vos estou transmitindo aqui esta noite. Independente de idade, posição ou sexo. É isto que a igreja, por parte da minha vida, a quem eu também tenho minha vida confiada nas mãos de Deus, digo e vou dizer aqui com todo amor: não me preocupo mais para pregar bonito. Deus não precisa de palavras bonitas. Ele precisa que a sua doutrina destile como a relva e caia como chuvisco sobre a sua igreja. Porque eu não sei o que Deus falou nos 3 dias anteriores, mas Ele falou. Mas uma coisa eu estou certa, que este é o último dia da festa. E Jesus continua dizendo: se alguém quiser, venha a mim e beba.